Bom, o erro não está na escola austríaca propriamente dita. Eu não queria dizer assim, não quero dizer que a escola austríaca está errada. O erro está em como que as pessoas interpretam a escola austríaca. Quando você pensa em escola austríaca, você tem que pensar que é um segmento da economia, mas a economia como ciência. Então, como que a escola austríaca tem que ser, digamos, apreciada? Uma pessoa primeiro estuda toda a economia, ela conhece todo o conhecimento produzido acerca da economia, e depois que ela se forma em economia, não necessariamente de uma formação formal, não estou querendo dizer que a pessoa tem que fazer uma faculdade de economia, mas estudar todo o conteúdo produzido pelas ciências econômicas. A partir daí, ela estuda a escola austríaca e fala, olha, realmente esse é o posicionamento que eu tenho. Por exemplo, quando o Hayek chegou com aquele posicionamento dele do boom and bust para poder concorrer com o Keynes, que tinha o posicionamento dele a respeito do Animal Spirits, os dois tinham um nível muito elevado de conhecimento de economia. Eles tinham o que debater. O que a gente está tendo no Brasil, um problema muito grande que a gente está tendo no Brasil hoje, é que as pessoas estão assistindo um vídeo e estão se posicionando a respeito daquele vídeo e pensando, olha, eu acho que isso é certo, eu assisti 1 hora, a pessoa estuda para poder formar em economia, a pessoa tem que estudar coisa de 5.000 horas. Uma pessoa estuda 1 hora e já se sente economista e já começa a opinar a respeito da economia. Esse é o maior problema. Quando a gente pensa, então, agora indo direto ao assunto, que é essa ideia de quais são os efeitos do salário mínimo. Sim, o efeito econômico do salário mínimo, ele realmente é de tirar do emprego aquelas pessoas que ganhariam menos que o salário mínimo. Quando você pensa imediatamente, o que o salário mínimo faz? Olha, se você vale menos que um salário mínimo, então eu não te contrato. Você fica desempregada. Isso é o efeito econômico imediato. Mas, em contrapartida, o efeito econômico a longo prazo do salário mínimo num local isolado, da retirada do salário mínimo num local isolado, é dar poder de barganha para as empresas forçarem a queda do salário. Eu vou dar um exemplo para ficar bem fácil de você entender. Imagina que hoje o Brasil retirasse o salário mínimo. Então não tem mais salário mínimo. Nesse momento não aconteceria nada, os efeitos econômicos são a longo prazo. Então vou imaginar que aquela empresa que antes pagava R$ 800, por exemplo, para o pessoal de base, para o pessoal de produção, ela fala, gente, a partir de hoje eu não vou pagar 800 mais, porque a gente não tem condição, a gente vai pagar 700. Ah não, nós não aceitamos 700. Aí ele vai e fala, o chefe vai e fala, olha, lá fora tem uma fila de gente disposta a aceitar 700. Então dessa forma vai acontecer um ciclo de jogar para baixo o preço do salário das pessoas. Aí a teoria econômica ela tem um contraponto. O contraponto é o seguinte, não, porque vão ter muitas pessoas empregadas, o desemprego vai estar baixo, e porque o desemprego vai estar baixo, os funcionários vão ter poder de barganha para jogar o salário deles para cima. Aí eu entro com outro contraponto, que é a capacidade administrativa do empresário de pensar, para eu manter o salário daquelas funções que são feitas por seres humanos baixos, ou seja, eu preciso de um eletricista, eu não tenho uma máquina para fazer o serviço de um eletricista. Para eu manter o salário do eletricista baixo, eu vou aumentar o número de eletricistas disponíveis. Para eu aumentar o número de eletricistas disponíveis, eu vou automatizar tudo que eu posso automatizar. Então, o que vai acontecer naquela economia isolada? Os empresários, quem detém os meios de produção, vão começar a jogar de forma que eles vão manter o desemprego alto, para que com o desemprego alto eles tenham o poder de barganha para jogarem cada vez mais para baixo o valor dos salários. Isso é uma tendência estudada pela economia. É uma curva de decisão de investimento, ou em máquina ou em ser humano. Então eu penso, olha, se eu investir agora em ser humano, o ser humano vai crescer o preço para o futuro, vai crescer o valor do salário. Então eu vou investir em máquinas para o salário do ser humano cair no futuro. Já o salário mínimo, ele bloqueia isso. O cara pensa, como eu não posso pagar menos as pessoas no futuro, eu não vou investir em máquina porque não adianta. Então, você entendeu que o salário mínimo acaba, de determinada forma, segurando o emprego das pessoas a longo prazo. Agora eu vou falar sobre o maior erro de se reduzir os pensamentos da escola austríaca a uma economia isolada. A primeira coisa que você precisa pensar a respeito de escola austríaca é que a escola austríaca é uma idealização. Em lugar nenhum do mundo a escola austríaca foi empregada. Tem aquele grupo de pessoas que estudam economia, o cara estuda 5 anos de economia, por exemplo, depois ele vai lá e faz uma pós-graduação em escola austríaca, aí ele realmente fica sabendo
como funcionam os pensamentos da escola austríaca. Ou então até a mesma pessoa, todo mundo que estuda economia, estuda a linha, né, a linha de Hayek, o raciocínio de Hayek da escola austríaca, na própria grade de economia, e ele acaba decidindo, olha, quer saber, eu acho que faz mais sentido o que o Hayek pensa, faz mais sentido essa ideia aí de não intervenção. Mas a realidade nossa é que isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo. Isso é o mais importante. Então, quando uma pessoa chega e fala, olha, eu acho que deveria empregar esse raciocínio da escola austríaca e fazer isso porque eu preferia ter o meu emprego quando eu era jovem, ainda que abaixo do salário mínimo. Essa pessoa está reduzindo a realidade dela, o conhecimento de economia dela, e ela não sabe qual que vão ser os problemas periféricos, as coisas que vão acontecer por resolver esse problema isolado dela. Porque quando você faz uma coisa na economia, quando você resolve um probleminha aqui na economia, você gera outro problemão aqui. Então eu volto à questão de nunca ter sido empregado. Os próprios economistas da escola austríaca, eles falam que são proposições, são coisas hipotéticas. Assim como o raciocínio que Marx teve, que ele propôs a ideia de socialismo, era uma coisa hipotética, a escola austríaca também é uma coisa hipotética. Ninguém sabe se ela vai dar certo. Agora, se ela é uma medida que nunca foi testada efetivamente, se ela é uma medida que em lugar do mundo foi colocada em prática para falar que deu certo, por que que o Brasil vai ser cobaia para esse projeto? Esse é o maior ponto que a gente tem que levantar, né? Porque as pessoas estão gritando hoje, mais Mises, menos Hayek. Tem gente que compara Mises com Marx, que Marx não era economista, era filósofo, aí mais Mises, menos Marx. Mas espera aí, por que o Brasil? Porque nós seremos cobaias desse tipo de medida econômica, sendo que em lugar nenhum do mundo ela funcionou. E agora eu vou para o último ponto das hipóteses levantadas pela escola austríaca. As hipóteses levantadas pela escola austríaca poderiam sim funcionar se o mundo todo funcionasse daquela maneira. Porque não adianta, por exemplo, no mundo globalizado, você empregar a hipótese da escola austríaca e desproteger o seu país se o resto do mundo não vai fazer isso. Isso é o mais importante que as pessoas precisam entender. Não adianta uma pessoa que acredita na escola austríaca, principalmente porque as pessoas que propõem a escola austríaca para um local isolado, eu proponho que o Brasil tenha que adotar as ideias da escola austríaca, porque elas nunca estudaram economia. Porque se o mundo inteiro passa a adotar as medidas da escola austríaca, elas passam a fazer sentido. Agora, a partir do momento que só o Brasil passa a adotar as medidas da escola austríaca, o Brasil abre mão do protecionismo próprio e o resto do mundo continua rodando da mesma forma. Então é o Brasil que vai abrir mão de tudo. E a outra coisa, a escola austríaca propõe a não existência praticamente do Estado. Então as teorias da escola austríaca, elas levam em conta a não existência do Estado. Então essa coisa, por exemplo, de não existir controle de salário, de não existir nenhum tipo de protecionismo, isso leva também em conta a não existência do Estado. Então se a gente não tem condição de tirar o Estado, né, das pessoas viverem livres, sem Estado, se a gente não tem condição de implementar ao mesmo tempo essas medidas em todo mundo que eu digo é esse todo mundo globalizado que faz negócio, não faz sentido a gente querer aplicar isso só no Brasil. Então, quando a pessoa levanta a ideia, escola austríaca para o Brasil, não. Escola austríaca para o Brasil, não. Se você acredita na escola austríaca, a primeira coisa que você tem que entender é que ela só vai funcionar se ela for aplicada no mundo inteiro. Porque se ela for aplicada só no Brasil, ou seja, fim das guerras, o Brasil vai acabar com o exército dele. O Brasil agora não vai ter exército, não vai ter marinha e não vai ter aeronáutica, porque os países não vão mais fazer guerra. Então a gente não precisa de proteção. Então a gente despede todo mundo do exército, marinha e aeronáutica, destrói todos os tanques, bota fogo em todas as armas. Mas o resto dos países não fazem isso. Nós estamos desprotegendo nós, mas o resto não está fazendo a mesma coisa. Então esse é o maior ponto que você tem que levantar quando você pensa em escola austríaca. Tudo bem, é o mundo inteiro que vai tentar adotar essa medida? Porque quando eles fizeram a tentativa do mundo socialista, do mundo comunista, foi um bloco econômico que se fechou e fez aquela tentativa. Vamos tentar colocar essa medida da escola austríaca. É o mundo inteiro que vai colocar? Se for o mundo inteiro que for colocar, tudo bem. Vamos fazer um super acordo de paz que o mundo inteiro vai destruir todas as armas e nunca mais a gente vai ter guerra. É o mundo inteiro que vai destruir todas as armas ou só os países pequenos? Eu vou dar um exemplo muito simples, né? Quando os países chegaram à conclusão de que a poluição estava aumentando muito, estava gerando aquecimento global e era um problema muito grave para a humanidade, fizeram um acordo e nesse acordo eles chegaram à conclusão que tinham que parar de poluir. Mas os Estados Unidos não aceitou o acordo de diminuir a poluição. O
Quem tem que aceitar são quem? Os países de terceiro mundo. Então não funciona, porque eles são os que poluem mais. Entendeu? Então, tudo bem, vai adotar uma medida que vai ser boa para toda a comunidade do mundo? Tem que ser toda a comunidade do mundo. Se o Brasil faz negócio com outro país e o Brasil é aberto para investimento de outro país que não adota a escola austríaca, eles vão usar, como nós não somos protecionistas, eles vão usar isso para arrancar daqui, mas vão desfrutar lá. Eu acho que deu para entender, né?